Vamos resolver agora a questão 20 do ENAD 2019, que fala, que um trocador de calor ele é utilizado para aquecer a água de uma linha industrial por meio do aproveitamento da energia do gás de exaustão de uma central termoelétrica, conforme ilustrado a seguir. Então, nós temos aqui uma questão que vai envolver o que nós chamamos de trocador de calor, que está aqui à direita. Então nós temos aqui esse trocador de calor, que o nome já fala, né? É o dispositivo que vai fazer trocas de energia na forma de calor. Então esse trocador de calor ele é um dispositivo que ele vai facilitar essa troca de calor entre dois fluidos que eles não se misturam, né? Eles estão a temperaturas diferentes, eles não se misturam, e pelo fato de eles estarem a temperaturas diferentes, nós vamos ter uma transferência de calor, porque o calor é a energia que transita, né, entre corpos, entre fluidos, né, aqui no caso, que estão a temperaturas distintas. Então, aqui nós temos, né, a entrada 1, onde o gás de exaustão de uma central termoelétrica, daí então é um gás aquecido, e ele vai entrar no trocador de calor e ele vai passar para esse trocador de calor e sair por 2, pela seção 2. E aqui a seção 3 e a seção 4 é a entrada e a saída da água. Então a gente quer aquecer essa água. Então essa água vai estar a uma temperatura menor do que a temperatura do gás de exaustão. Então ela vai receber energia na forma de calor e ela vai sair aqui com uma temperatura maior do que a temperatura inicial. E já o gás ele vai ceder calor para a água e ele vai sair aqui numa temperatura inferior à temperatura inicial. Então, o gás de exaustão ele entra com uma temperatura de 150 graus Celsius e ele sai com uma temperatura de 50 graus Celsius, ou seja, ele perdeu calor. E a vazão de massa, a vazão mássica, é que a cada segundo 2,1 kg de gás entra no trocador de calor. Um sistema de bombeamento ele promove a passagem da água pelo tubo 3. Então a água ela entra com uma vazão de massa de 0,8 kg por segundo. A temperatura é de 25 graus. E claro, ela vai sair aqui com uma temperatura maior, porque nós queremos aquecê-la. Em virtude das ineficiências desse equipamento, somente 80% do calor que é disponibilizado internamente pelo gás é aproveitado pela água. Ou seja, a transferência de calor ela não é 100%, a eficiência não é 100%. O calor cedido pelo gás, ele é apenas 80% desse calor que é aproveitado para o aquecimento da água. Então, nessa situação, considerando que o gás ele pode ser modelado como um gás ideal, com um calor específico aparecendo constante de 1,1 kJ por quilograma grau Celsius, e que o calor específico da água seja de 4,2 kJ por quilograma grau Celsius, ele quer saber qual é a temperatura final da água na saída, né, em 4, na saída aqui do nosso equipamento. Então, essa questão ela vai usar o princípio, né, do calor sensível. Levando em consideração que a água ela não entra em ebulição, que o gás ele não vai condensar, então nós não vamos ter mudanças de fase, então nós podemos formular essas trocas de calor usando o calor sensível, né? Então, colocando a equação do calor sensível no formato de taxa, nós temos aqui a taxa de transferência de calor, que é o ponto, né, em cima, é igual a massa, né, a vazão mássica. Geralmente essa equação é conhecida, né, sem esses pontos, né, sem estar na forma de taxa. Mas como ele tem uma vazão mássica, nós vamos ter a taxa de transferência de calor, que vai ser em watts, né, uma unidade de potência, que é a energia pelo tempo, e aqui a massa, a vazão mássica, que é a massa pelo tempo, o calor específico, e a variação de temperatura, que vai ser o nosso potencial motriz dessa transferência de calor. Para o gás, a gente pode equacionar a vazão mássica do gás, o calor específico do gás e a variação de temperatura do gás, que ele deu todas essas informações para nós. E da água, né, ele quer saber essa temperatura final, né? Ele deu para nós aí a temperatura inicial, o calor específico, a vazão mássica. Ele quer saber essa temperatura final e ele falou para nós também que essa vazão
ou melhor, essa taxa de transferência de calor do gás, ela é somente 80% aproveitada para aquecer a água. Então nós vamos ter que essa fação ou essa taxa de transferência de calor para a água vai ser 80% da taxa de transferência de calor que o gás transmite, né, para a água. Então, calculando, né, a taxa de transferência de calor do gás, o calor cedido do gás, nós vamos ter aí 231 kW. E isso, né, colocando, né, o equacionamento aí do calor sensível. Mas, como foi dito, né, apenas 80% a eficiência, né, de troca de calor para o aquecimento da água é 80%. Então, 80% de 231 dá 184,8. Esse vai ser o calor da água, ou melhor, a taxa de transferência de calor que a água vai receber. Então, nós equacionamos novamente, né, 184,8, a fração mássica da água, o calor específico, e a fração de temperatura. Nós vamos ter aí a temperatura vai ser a diferença de temperatura vai ser 55 graus, então a temperatura final ela tem que ser, né, 80, né, porque a temperatura inicial foi 25. Então aí nós temos a resposta letra C, 80 graus Celsius. Então notem que a água ela entra com 25 graus Celsius e ela sai com 80 graus Celsius, ou seja, ela recebeu uma quantidade de calor do gás de exaustão equivalente a 80%. Então nós calculamos inicialmente a taxa de transferência de calor cedida pelo gás, então 80% disso vai ser cedido pela água, que vai fazer com que essa água, que ela tem uma fração de 0,8 kg por segundo, ela saia com uma temperatura de 80 graus Celsius. Então é isso, nos vemos na nossa próxima aula.